Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, mais uma vez, está nos agraciando com a oportunidade de podermos falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, hoje eu vou fazer um devocional dos Salmos 124 até o 132. São salmos curtinhos, mas de grande valia, de grandes ensinamentos. Se você deseja acompanhar, pega a sua Bíblia, vamos ler esses salmos juntos. Amém? Vamos lá, 124. O título é Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus por isso. Que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja no Senhor. Nada pode nos deter quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós tememos ao Senhor. O guarda de Israel, ele não dorme. O guarda da igreja, ele não dorme. Deus é muito poderoso. Deus é fantástico. Eu lembro todas as vezes que eu sou provado na minha mente, né? Às vezes eu tenho os meus questionamentos, tenho os meus paradoxos, e às vezes eu fico pensando, Senhor, o que será de nós nesse mundo, né? Porque somos humanos, nós passamos por muitos conflitos na mente, né? E às vezes as perseguições vêm, as intempéries da vida é para todo mundo, mas aí o Espírito de Deus nos leva a confiar no Senhor e a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, sabe? Quando eu começo a olhar para a terra, quando eu começo a olhar para a fauna, para a flora, a forma estarrecedora como tudo foi criado e colocado no seu devido lugar, vem aquela esperança ardente nos nossos corações de que o nosso Pai, o nosso Senhor, embora nós não o vemos, mas todavia existe uma confiança que brota e que nasce dentro do nosso coração quando nós depositamos pela fé a nossa esperança nele. Amém? Não é uma fé cega. O Senhor tem o controle de tudo, de todas as coisas, até mesmo a perseguição contra a igreja está no controle do Senhor. Lembra de Paulo quando ele estava saindo no encalço de destruir os cristãos? Ele se depara com o Senhor, né, com a voz do Senhor e com os anjos, com as espadas, pronto para atacar Paulo. E aí Paulo, então, ele é praticamente ali cegado pelo fulgor da glória do Senhor. E o Senhor diz para Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele exato momento, se ele desse um passo, né, ou vamos usar o termo popular aqui, o chicote ia estralar para Paulo. Então, queridos, mesmo nem as perseguições, nada nesse mundo pode tirar a nossa paz. Porque o Senhor está no controle de tudo, está no controle de tudo, até as perseguições. O Senhor tem todo o domínio, todo o domínio. Por isso que nós precisamos confiar, ainda que nós venhamos a morrer,
como muitos mártires por aí, entregaram as suas próprias vidas, mas entregaram as suas vidas e derramaram o seu sangue na terra como semente, todavia ainda confiando no Senhor. Amém, queridos? Que fé madura o Senhor deseja que nós venhamos ter, porque quando nós passamos a compreender as Escrituras, a compreender quem é Deus na nossa vida, nada mais pode tirar a nossa esperança. Amém? Salmo 125. Segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nada se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes, à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Glória a Deus por isso. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não importa o problema que você esteja enfrentando hoje, quando você coloca a sua esperança no Senhor, quando você confia plenamente em Deus, quando você semeia essa palavra no terreno da sua vida, você pode ter certeza que ainda que você esteja passando pelo inverno da sua vida, essa semente ela vai florescer e no determinado tempo, na primavera, ela vai florescer novamente na sua vida. Amém? Confie no Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Talvez você está chorando hoje. Talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Mas as coisas vão mudar. A vida da gente é volátil. Tem momentos que nós estamos embaixo. Vai ter momentos que nós vamos estar em cima. E a vida, a todo momento, ela vai rodar de uma forma cíclica na nossa vida. Talvez você possa estar no inverno da sua vida, mas a vida ela é cíclica. A primavera vai voltar. Tudo vai dar certo, mas só confia. Permanece firme no processo. Chore o que tem que chorar. Viva o luto deste momento, mas sempre confiando no Senhor. Porque o Senhor jamais desamparará os teus filhos, os teus servos. Jamais, jamais, jamais. O Senhor nos convida, através desses salmos, confiarmos plenamente nele. Amém? 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Olha que palavra linda, né? Eu gosto muito desse primeiro versículo que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta nada, meu querido, você, às vezes, sair no encalço de alguma coisa e se o Senhor não for com você. A Bíblia fala que em vão vigia o sentinela aqui, ó. O Senhor, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por quê? O que Deus está querendo dizer com isso? Porque é Ele que dá a bênção. A bênção vem do Senhor. Não adianta nada você fazer planos, mas se os teus planos não estiverem em órbitas com os planos do Senhor, esquece. Em vão você está fazendo tudo isso. E outra coisa, a palavra do Senhor nos ensina que tudo aquilo que nós fazemos para benefício próprio, de uma forma egoísta, de nada vale. Né? Nós devemos edificar a nossa vida sempre olhando para o reino de Deus. Se você não teme ao Senhor, se você não ama ao Senhor, se você não crê nos princípios de Deus, as Escrituras Sagradas estão dizendo que em vão vai ser tudo que você fizer. Tuas finanças, né? A tua vida sentimental, tua vida conjugal, não vai prosperar. Não vai prosperar. E engana-se aqueles que têm, né, aquele pensamento, nossa, mas por que os ímpios prosperam então, aqueles que não temem a Deus? Salmo 73 vai dizer isso, Salmo de Asaf. Asaf, ele vai dizer, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, quanto a mim os meus passos quase se desviaram da presença do Senhor, porque tive eu inveja dos ímpios. Mas aí, quando ele se adentra ao templo, ao santuário do Senhor, ele começa a entender a vida do ímpio. Que o ímpio, ele não teme ao Senhor, ele ganha dinheiro, mas ele é como a erva do meio-dia, quando o sol está resplandecendo no seu fulgor, ele seca aquela flor e ela é levada com o vento. É assim a vida dos ímpios, mas a vinda dos justos, ela permanece para sempre, porque o Senhor não se esquece, os olhos do Senhor estão atentos ao justo. Então, em vão vigia. Então, por isso que aqui o Senhor nos convida a chamar, a convidar Ele para fazer parte do nosso casamento, né? Fazer parte das nossas finanças, fazer parte da nossa família, né? Porque enquanto nós estamos vivendo, o Senhor está nos protegendo, está nos guardando, né? E aquilo que era para dar errado sai melhor do que o planejado. Com Deus é assim. Amém? Salmos 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Que poderoso isso. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não é maravilhoso temer a Deus? Olha que promessa. Deus está prometendo aqui que você terá filhos maravilhosos. Os teus filhos serão fortes, vigorosos, sabe? Você vai estar à mesa confraternizando com a tua família, os teus filhos correndo ao redor da sua mesa. Tem prazer maior do que esse? Porque viver em família é uma promessa do Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, se você ama ao Senhor, se você deseja ter um relacionamento com Deus, é isso que te aguarda. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Sabe? É um mandamento para Israel, é uma promessa para Israel, mas é promessa para nós também. Amém, queridos? Maravilhoso é se encher da palavra do Senhor. Israel
é perseguido, mas não destruído. 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. 130. A esperança do perdão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Somente Deus pode perdoar os pecados. Amém? Se talvez você fez alguma coisa que tem tirado a sua paz, peça perdão ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala que aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa, alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Deus tem o perdão para você, meu querido. Salmo 131, a humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 132. O zelo de Davi pelo templo e pela arca. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegre-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido.
vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Glória a Deus por isso. Salmos curtos. Lemos 9 salmos. Salmos poderosos que nos enchem de alegria, que nos fazem entender um pouco dos atributos de Deus e um pouco dos atributos dos homens de Deus que se relacionavam com o Senhor. Não é lindo ver o relacionamento que Davi tinha com o Senhor, a esperança, a confiança? É muito lindo. E você vê, se atente aqui para o Salmo 132, que diz assim, ó, versículo 4, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Que não seja, que nós não venhamos também dar descanso aos nossos olhos, que nós não venhamos também desistir enquanto nós não encontrarmos lugar para o Senhor dentro do nosso coração. Amém? Que nós venhamos também ter o mesmo desejo do salmista Davi e a mesma confiança, o desejo de buscar a Deus e a confiança de colocar toda a vida nos pés do Senhor. Porque a paga desse mundo é canseira, queridos. A paga desse mundo é ansiedade, né? Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Quando nós colocamos os nossos bens, a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos que descansar. E é tão maravilhoso saber que existe um Deus que está nos guardando, sabe? Nós podemos caminhar tranquilamente, sem preocupações, sabendo que o Senhor tem nos guardado. Lançando no Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é quem cuida de você, então fica tranquilo, sabe? Cada dia basta o seu mal, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã. O Senhor, o guarda de Israel, não dorme. O seu Senhor não dorme. Por isso que vale a pena temer ao Senhor. Temer ao Senhor, confiar no Senhor, é descansar, literalmente descansar. O Senhor está dizendo para você, eu coloco você à prova, sabe? Para encontrar em você o verdadeiro descanso. Deus está olhando para dentro de nós, Ele está nos provando para ver que se de fato nós estamos descansando nele. E coloque o Senhor à prova também. Descanse seu coração, relaxa. No nome do Senhor Jesus Cristo, relaxa. Deus está cuidando de você. Não relaxar no sentido de, deixa a vida me levar. Não é assim. Faça a sua parte. Seja honesto, trabalhe. Cuide bem das coisas do Senhor, cuide bem da sua casa, cuide bem das suas finanças. Descansa, mas descansa. Descansa que o Senhor tem cuidado de tudo. Não fique preocupado com as dívidas, não fique preocupado, sabe? Faça a sua parte. O que chegar às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. O resto, descansa. Tenha paz. Tenha paz, porque a paga do mundo é só dor de cabeça. Mas a paga do Senhor é a paz que excede todo entendimento. Tá bom? Deus abençoe e eu encerro esse devocional por hoje. Até a próxima, querendo Deus.